Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e amado. Irmãos e irmãs, boa noite. Boa noite a você que está chegando. Estamos iniciando mais um grupo de oração online. A você que nos acompanha pela página aqui do YouTube da RCC Ceará, seja muito bem-vindo a essa noite de oração. Já compartilhe para que mais pessoas tenham acesso e participem dessa graça do Senhor e que nós já possamos deixar que o Espírito Santo de Deus encha os nossos corações da alegria que vem do céu nessa noite. Por isso, digamos todos juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. Nessa alegria do Espírito Santo, de saber que o Espírito Santo já se faz presente nos nossos corações nessa noite, nós convidamos você a levantar da sua cadeira, do sofá, ou até se você está deitado, levanta e recebe nessa noite a graça de Deus. Vem para entregar o teu coração nessa noite. Louva ao Senhor aí na tua casa e vamos juntos bendizer ao Senhor, abrir os nossos braços para aquele que já nos espera e já nos recebe nessa noite, que é o Espírito Santo de Deus. Então, com alegria, vamos cantar dizendo: vem, amigo, vem fazer parte dessa graça.
Santo, Por isso o Espírito Santo vem em mim morar. vem em mim Vem morar. fazer morada no meu Vem coração. fazer morada no meu coração. Amém. Nessa alegria nós vamos dizer, meus irmãos, que o Espírito Santo é bem-vindo aqui no meio de nós, aí na sua casa, no seu grupo de oração, na sua vida. O Espírito Santo manifesta o seu poder agindo em nós. Cantemos com alegria. Seja bem-vindo.
graças sobre nós. E é por isso que nós vamos louvar o Senhor pelas nossas famílias, pela nossa casa. Você que está em casa hoje, você vai dizer que quer louvar e bendizer o nome do Senhor, porque Ele nos mostrou a vida. Hoje você poderia estar em qualquer outro lugar, mas o Senhor escolheu para que você estivesse hoje ouvindo, assistindo, participando desse grupo de oração. E essa palavra é para você. O Senhor te mostrou a vida, meu irmão. Te mostrou uma vida nova. Te deu uma vida nova. Você foi transformado. E o que nós podemos fazer diante disso? Nós podemos louvar e bendizer o nome do Senhor. Porque agora a gente sabe qual é o verdadeiro amor e a verdadeira felicidade. Cantemos com alegria. Quero louvar. E agradecer. E agradecer. Porque você, Senhor, mostrou minha vida. Agora eu sei. Agora eu sei. Quanto amo. Quanto preciso. De você. Quero louvar a alegria. Quero louvar. E agradecer. E agradecer. Porque você, Senhor, mostrou minha vida. Agora eu sei o quanto amo, o quanto preciso de você. Você quer andar por toda a vida. Eu quero sentir seu calor, seu amor. Você tem meu ser falando em mim, maravilha. Você quer andar por toda a vida. Eu quero sentir seu calor, seu amor. Você tem meu ser falando em mim, maravilha. Cante, meu irmão, quero louvar e agradecer. Agradeça, Senhor, porque você, Senhor, nos mostrou a vida. Agora eu sei quanto amo, quanto preciso de você. Cante mais uma vez, quero louvar e agradecer. E agradecer, porque você, Senhor, mostrou minha vida. Agora eu sei quanto amo, quanto preciso de você. Já vá meditando nessas palavras nessa noite. O quanto eu preciso de você, Senhor. O quanto eu preciso de Ti, Jesus. O quanto eu preciso da Tua força, do Teu Espírito. O quanto sem Ti eu não sou nada, mas eu agradeço, porque o Senhor me mostrou a vida. O Senhor nos mostrou a vida. Por isso, nesse momento, já vá bendizendo o nome do Senhor. Já vá louvando o Senhor com as suas palavras. Aí mesmo na sua casa você pode louvar o Senhor em alta voz, dizendo obrigada, Senhor, porque o Senhor me mostrou a vida. Obrigada porque o Senhor me deu uma vida nova. Obrigada porque o Senhor não me deixou viver na tristeza, na depressão, no desânimo. O Senhor me levantou, o Senhor me trouxe para a vida. Obrigada, Jesus. Agora eu sei o quanto amo. Agora eu sei o quanto preciso da Tua graça. E por isso eu te louvo. Louve ao Senhor, meu irmão, nessa noite, você que está em casa. Louve ao Senhor porque você precisa da graça dEle. Eu louvo ao Senhor nessa noite porque sou necessitada da graça do Senhor. E que bom e que bênção é sentir-se dependente da graça de Deus, dependente do poder de Deus. E que alegria, meus irmãos, nós podemos louvar e bendizer o nome do Senhor, porque nós dependemos dEle, porque nós precisamos dEle. E reconhecendo que precisamos dEle, o que nós podemos fazer é pedir constantemente o seu poder sobre nós. Pedir que Ele derrame sobre nós constantemente o seu Espírito. Pedir que Ele nos revista da força e do poder do alto. Pedir que o Espírito Santo manifeste em nós os seus dons e não nos deixe desanimar e não nos deixe ficar tristes, abatidos. O que o Senhor quer de nós é que nós também peçamos essa graça e que a gente queira sempre estar repleto da graça que vem do céu, repleto desse poder que não é um poder humano, mas é o poder do alto, do Espírito Santo.
seu coração do dom da fortaleza e dos demais dons, para que você caminhe apesar das contrariedades, apesar das dificuldades, apesar do cansaço que você sente no seu coração, apesar de tudo isso, que você sinta esse poder que se derrama sobre nós e sobretudo no seu coração. Apresente o seu coração a Jesus nessa noite, querendo experimentar mais uma vez da graça e do poder do Senhor. Cantemos, derrama o teu poder sobre o seu coração, derrama o teu poder, derrama o teu poder nesse lugar, derrama o teu poder sobre nós, teu poder, derrama o teu poder nesse lugar. Mais uma vez quero sentir, mais uma vez quero sentir a tua força e o teu amor. Derrama o teu poder nesse lugar. Mais uma vez quero sentir a tua força e o teu amor. Derrama o teu poder nesse lugar. E oremos no Espírito, suavemente. Vamos orar no Espírito. Você que está em casa vai orando também e pedindo esse Espírito Santo a força. Derrama sobre nós, Espírito Santo, esse poder que renova os fracos, que levanta os que estão abatidos, que transforma os corações endurecidos, que retira de longe para longe a preguiça, a dispersão, que retira para longe a infidelidade, o medo, o desânimo. Ore no Espírito, deixando que o Espírito Santo reavive em você a chama, reavive em você a força, essa mesma força que um dia Ele deu aos discípulos em Pentecostes, Ele também nos dá, para que sejamos transformados, para que sejamos evangelizadores, para que anunciemos a palavra com a força e o poder do Espírito. Shri Maria Nesse momento o Espírito Santo ele nos reveste. É como se o Senhor mostrasse uma armadura de soldado. É dessa forma que o Senhor nos reveste o nosso espírito, o nosso interior, para que estejamos em prontidão, em ordem de batalha. Mas para estar em ordem de batalha, precisamos estar revestidos da força do alto. Precisamos nos alimentar da palavra do Senhor. Precisamos estar cheios da sua graça e protegidos dos males, das tentações. E só podemos nos proteger buscando
possamos tomar posse desse revestimento, dessa armadura com a qual o Senhor nos reveste nessa noite, para sermos fiéis à sua palavra, para sermos fiéis à sua obra, para sermos cristãos autênticos, verdadeiros, em todos os lugares que nós passamos, desde a nossa casa, nosso trabalho, relacionamentos, famílias, amizades, em todos os âmbitos da nossa vida. O Senhor quer que sejamos soldados revestidos da sua graça, em prontidão para a batalha. Mais uma vez quero sentir a tua força, o teu amor. Derrama o teu poder nesse lugar. Mais uma vez quero sentir a tua força, o teu amor. Derrama o teu poder nesse lugar. E nesse momento, já em gratidão ao Senhor por tudo que Ele tem nos falado, por essa noite que Ele preparou para nós, louvamos ao Senhor, bendizemos o seu nome e consagramos também este momento nas mãos da Virgem Maria, Mãe de Pentecostes, aquela que também intercede por nós. E pedimos a ela por esse momento também de pregação, em que vamos ouvir a palavra do Senhor e que nós possamos estar de ouvidos bem abertos para ouvir a palavra que será proclamada. Rezamos também por quem vai ministrar a palavra nesse momento para nós, para que o Senhor unja e pela intercessão de Nossa Senhora derrame uma porção dobrada do seu poder e que seja falado para nós as palavras que precisamos ouvir, aquilo que nós temos necessidade de ouvir da parte do Senhor, no que será proclamado. Rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Pentecostes, rogai por nós. Boa noite, família carismática. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e amado. Meu nome é Robênio, sou aqui de Juazeiro do Norte, onde atualmente sirvo a renovação carismática na Basílica Nossa Senhora das Dores. E atualmente estou coordenador do grupo de oração Nossa Senhora de Pentecostes e também assessorando o Ministério de Pregação. É com muita alegria que partilho com vocês nessa noite a palavra de Deus e já louvo e agradeço a Deus por ter essa oportunidade de anunciar as maravilhas do Senhor. Já quero convidar você a pegar a palavra do Espírito Santo para juntos mergulharmos em tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Amém? Então, pega aí a sua palavra e vamos juntos meditar na palavra do Senhor, abrir o nosso coração a tudo aquilo que Ele tem para nós. A passagem fica em Efésios, capítulo 6, versículos do 10 ao 20. Eis o que fala o Senhor para nós. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti a armadura de Deus, para poderdes resistir às insídias do diabo. Pois o nosso combate não é contra o sangue, nem contra a carne, mas contra os principados, contra as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra os espíritos do mal que povoam as regiões celestiais. Por isso deveis vestir a armadura de Deus, para poderdes resistir do dia mau e sair firmes de todo o combate. Portanto, ponde-vos de pé e cingi os rins com a verdade, e revesti-vos da couraça da justiça, e calçai os pés com zelo para propagar o evangelho da paz, empunhando sempre o escudo da fé, com o qual podereis extinguir os dardos inflamados do maligno.
e tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com orações e súplicas de toda sorte, orai em todo tempo no Espírito, e para isso vigiai com toda perseverança e súplica por todos os santos. Orai também por mim, para que quando abrir os lábios, me seja dada a palavra, para anunciar com ousadia o mistério do Evangelho, do qual sou o embaixador em cadeias, que fale ousadamente, como importa que fale. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos aplaudir a palavra de Deus, vamos louvar a palavra de Deus, do jeito que você sabe, do jeito que você pode nesse momento. Deus seja louvado, hoje e sempre. Amém. Então, amados, já partilhando a palavra de Deus, e tudo isso que Deus veio falar para nós, esse é o tema da nossa noite. O tema da nossa noite é sobre a armadura do cristão. Que nós possamos nessa noite sairmos daqui revestidos dessa armadura e fortalecidos pela armadura do cristão. E a palavra de Deus, já no início, ela fala para nós assim, olha, finalmente fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E eu digo a você, meu irmão, minha irmã, querido, amado, aonde você tem buscado se fortalecer? Essa é uma pergunta para nós hoje, porque a própria palavra hoje faz esse chamado para nós, para que nós possamos nos fortalecer no Senhor. E desde já, quando refletia nessa palavra, o Senhor já fazia o meu coração arder, quando ele dizia, finalmente. Finalmente o quê? A hora chegou. A hora de se fortalecer. Não é de se fortalecer nas coisas desse mundo, se fortalecer somente segundo o nosso conhecimento humano, mas nos fortalecer no Senhor, na palavra da verdade, no poder de Deus, como nós aprendemos e como nós tanto temos visto, como o Senhor nos fala em Atos capítulo 1, versículo 8, no poder do alto, na força do Espírito Santo. É aí aonde o Senhor nos chama e nos ordena a nos fortalecer. E dessa forma, meus irmãos, com armas ofensivas e defensivas de justiça. Como vai dizer 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 7. Nós devemos dessa forma nos fortalecer no Senhor. E também 2 Coríntios 10, versículo 4, vai dizer que as nossas armas, as armas que nós lutamos, não são armas humanas. Mas ao serviço de Deus, aos olhos de Deus, tem o poder para destruir fortalezas. Destruir raciocínios de presunção. Então veja como Deus é poderoso e veja como nós somos chamados a nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Que maravilha! E você? Você quer se fortalecer no poder de Deus, sim ou não? Eu acredito que sim, eu quero. E você? Você quer também? Oh, glória! Então, vem junto, meus irmãos. Vamos nos fortalecer no Senhor, porque esse é o tema para nós nessa noite. E como nós devemos nos fortalecer no Senhor dessa forma? Nós precisamos estar posicionados. Essa era a palavra que o Senhor me dava. Então se posiciona agora. Eu não sei aonde você está, se você está no carro, se você está no trabalho, se você está em casa, se você... não sei. Mas se você pode, do jeito que você está agora, eu gostaria que você se posicionasse. Porque armas ofensivas e defensivas de justiça quer dizer para nós estarmos posicionados. Porque o nosso combate é espiritual. E quando nós falamos de armadura do cristão, armadura de Deus, nós precisamos estar posicionados. Porque, como a palavra de Deus nos diz, não são armas humanas, mas são armas espirituais. Segundo Deus, segundo o olhar de Deus. Então se posiciona, abre o teu coração e volta o teu coração agora para Deus, para juntos nos revestirmos da armadura do cristão. E a palavra de Deus, meus irmãos, quando fala de armadura do cristão, quando Paulo, ele fala para nós, São Paulo diz assim, revestivos da armadura do cristão. O que nós entendemos com isso? Paulo, ele faz essa analogia, Paulo, ele vivia por muito tempo uma realidade entre os romanos, e ele conhecia muito bem os soldados romanos. Paulo foi aquele que buscou uma carta para poder perseguir os cristãos
recebeu essa autorização e ele liderou essa busca pelos cristãos. Mas depois que Paulo, ele teve aquela experiência com Deus, Paulo, ele não vê mais aquelas armaduras dos soldados romanos como aquilo que poderia proteger ele. E o próprio Paulo vai dizer depois, antes eu segui a Deus por causa da lei, mas agora eu sigo a Deus por causa de Jesus. Então Paulo, ele nos mostra que a armadura do cristão é infinitamente maior do que qualquer arma criada por mãos humanas. Amém? E é essa armadura que Paulo nos chama a nos revestirmos, da armadura do cristão. Não como as dos soldados romanos, mas como Cristo. E revestir-se da armadura do cristão é revestir-se de Jesus, revestir-se de Cristo, é cristianizar-se. Veja que maravilha, meus irmãos. Que maravilha que Deus nos dá essa oportunidade de nos cristianizarmos, revestidos com a armadura do cristão. E já no início, no segundo parágrafo, ele diz assim, olha, ele fala para a gente assim, olha, revestir, no versículo 11, revestir a armadura de Deus para poderes resistir às insídias do diabo. Então, muitas vezes, mas por que eu preciso me revestir da armadura de Deus? Para resistir às insídias do diabo. Veja como é importante, meu irmão, minha irmã, como é importante nós estarmos revestidos da palavra de Deus, para que nós possamos resistir às insídias do diabo. E o que é insídias? Insídias são armadilhas, são ciladas. E é dessa forma que muitas vezes o demônio tem feito muitos cristãos, muitos filhos e filhas de Deus cair nas suas armadilhas, nas suas ciladas, porque por muitas vezes nós não resistimos. E Deus nos chama nessa noite a sermos resistentes. E resistir, o que é resistir? É lutar contra, é reagir contra. Veja que aí é onde entram as armas ofensivas e defensivas da justiça. Aí, como diz em 2 Coríntios, capítulo 10, 4, são armas espirituais. Nós só vamos poder resistir às insídias do demônio se nós nos revestirmos da armadura de Cristo. Se nós nos revestirmos da armadura do cristão. Senão nós, por nossas próprias forças, nós não vamos poder conseguir. Então o Senhor nos quer resistentes, firmes, com o olhar fixo nele. E aí nós aprendemos lá em 1 Pedro, capítulo 5, no versículo 8, 9, Pedro vai falar para nós que o demônio ele está ao redor, querendo devorar, não é isso? Mas o que é que nós devemos fazer? Fazer como lá em Tiago nos ensina, no capítulo 4, Tiago 4, 7. Tiago 4, 7, a palavra de Deus vai dizer que nós precisamos nos refugiar em Deus. E aí o demônio ele fugirá de nós. Nós devemos buscar a Deus e o demônio fugirá de nós. Dessa forma, nós vamos estar combatendo um combate espiritual. Veja em Romanos 13, capítulo 12, vai falar para nós que a noite já avança e o dia já vem. É o momento de nós nos despojarmos do homem velho e nos vestirmos da armadura da luz. Romanos 13, 12. Veja, irmãos, nesse momento, lutar contra, reagir contra, ser resistente, passo a passo, é nos despojarmos do homem velho e nos vestir da armadura do cristão, da armadura da luz. De tudo aquilo que é pecado, de tudo aquilo que nos afasta de Deus, do adultério, das orgias, dos vícios, deixar todo o homem velho para trás, a mentira, a frieza espiritual, mas buscarmos nos revestir da luz e nós aprendemos, o próprio Cristo diz, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então nós somos chamados a nos revestir da armadura de Cristo. E depois nós aprendemos lá em Mateus capítulo 4, o próprio Cristo, ele foi levado ao deserto para ser tentado. Então, meus irmãos, veja, o demônio, ele vai nos tentar.
ele vai colocar armadilhas, ele vai preparar ciladas, e ele está espreitando, ele está muitas vezes escondido, disfarçado, porque ele quer nos derrotar. Esse é o propósito dele, nos tirar de Deus. Embora muita gente não acredite no demônio, muita gente não acredite nele, mas é isso que ele quer, meus amados, que a gente não acredite. Que a gente ache que isso é relativo, que é coisa da cabeça das pessoas. Mas, irmãos, nós, como católicos, como carismáticos, nós sabemos sim que ele existe. Foi ele que convenceu Adão e Eva. Foi ele que também convenceu Ananias e Safira. E ele agiu de tantas as formas. Foi ele que, desde o princípio, ele fez uma rebelião e trouxe com ele uma multidão de anjos. Como vai dizer lá em Apocalipse capítulo 12. E ele conseguiu arrastar muitos para ele. Mas se levantou São Miguel e disse, quem como Deus? E é isso que Deus nos chama nessa noite. Quando nós nos revestimos da armadura de Deus, não importa a situação, o que nós estamos passando. Nós estamos nos levantando a favor de Deus. E por isso que eu dizia, irmão, posicione-se. Posicionamento, resistência. Posicionamento, resistência. Fugir, refugiar-se em Deus. Despojar-se e buscar a Deus. Buscar a Deus e colocar o coração em Deus. E o demônio ele fugirá. E assim como Jesus disse, como Jesus falou, não devo adorar a outro a não ser o meu Deus, o meu Senhor. Adorará somente a Deus e a mais ninguém. E é isso que Deus nos chama, meus irmãos. Adorar somente a Ele e glorificar o nome dEle. E quando eu rezava, refletindo para partilhar a palavra dessa noite, nesse segundo ponto, onde a palavra de Deus vai dizer que nós não lutamos contra homens de carne, contra homens de sangue, não é contra sangue, não é contra carne, mas contra as potestades, os principados, as autoridades dos ares, os espíritos do mal, que povoam as regiões celestiais. Os espíritos do mal, as potestades, os principados, os anjos do mal, eles têm sim, meus irmãos, povoados as regiões celestiais. E que regiões são essas? A igreja é uma região celestial. O povo de Deus é uma região celestial. Eu e você, todos nós que somos batizados, nós somos templos do Espírito Santo. Como vai dizer 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Vós sois o templo do Espírito Santo, a casa de Deus. Deus faz morada em vós. Então, meus irmãos, nós não podemos permitir que outro Espírito habite em nós, a não ser o Espírito Santo. Até porque nós não devemos e jamais podemos fazer isso. Mas nós precisamos estar atentos, porque o Senhor nos selou sim com o Espírito Santo. Mas nós sabemos que os espíritos do mal têm agido na igreja, têm agido na sociedade, têm agido nas famílias. E muitas vezes, meus irmãos, essas são as armadilhas que o demônio tem encontrado para nos arrancar do coração de Deus. Nós precisamos permanecer firmes no Senhor. Mas sozinho, como já falei, nós não vamos conseguir. Nós precisamos da armadura do cristão. Nós precisamos estar firmes. Porque depois que esses espíritos, eles povoarem, depois que eles habitarem, depois que eles se instalam, eles têm uma grande facilidade de disseminar, de se espalhar e contaminar. Muitas vezes, uma pessoa que está vivendo uma realidade de pecado, acaba trazendo o pecado para a sua casa. Acaba levando o pecado para a sua empresa, para onde ele vai. E muitas vezes você não está sendo instrumento de Deus. Muitas vezes você está sendo instrumento do mal. Muitas vezes fala mentira, muitas vezes engana e muitas vezes engana a si mesmo, porque nós não podemos enganar a Deus. Então nós precisamos estar atentos. Nós precisamos sempre nos vigiar, porque posicionar-se e resistir, nós somos o exército de Deus. Nós somos o exército do Senhor, posicionado, firmes, para adorar somente ao Senhor e não deixar que nada e nem ninguém possa manchar o nosso coração. Amém? Então, nessa perspectiva, olha, em Mateus 16, versículo 17, Jesus ele diz assim a Pedro,
bem-aventurado sois vós, porque não fostes carne nem sangue que revelastes isso a você, mas o meu Pai que está no céu. Porque Jesus pergunta a Pedro, o que dizem os homens que eu sou? E Pedro diz, mas depois Pedro responde, vós sois o Messias, né? O Filho do Deus vivo. E aí depois Jesus fala isso para Pedro, né? Que quem revelou isso a ele não foi carne nem sangue, mas foi o próprio Deus. Então, meus irmãos, nós também precisamos deixar que o próprio Deus nos revele diante dessas situações. E eu pergunto a você, em que área da sua vida os espíritos do mal estão povoando? Qual é a área da sua vida? Esse é um momento que você pode refletir. Qual é a área da sua vida aonde o pecado está predominando? Reflita, pense, porque nós vamos agora nos revestir da armadura de Deus. Mas ao nos revestirmos da armadura de Deus, nós precisamos renunciar a todo espírito do mal, a todo pecado, e nos colocarmos de prontidão, firmes na presença do Senhor, como diz Filipenses, São Paulo vai dizer, os meus olhos estão fixos no Senhor. Não importa aonde nós chegamos, irmãos, mas o nosso coração, os nossos olhos precisam estar firmes no Senhor. Nós sabemos que sim, o mal ele tem povoado a terra. E como vai dizer 1 João lá, essa terra pertence a ele, o mundo, as trevas pertencem ao mal, mas a vida eterna pertence a Deus. E o mal que vence o mundo, o bem que vence o mundo é nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios 1, versículo 21 vai dizer, né, que o nome de Jesus está acima de toda potestade, de todo principado, de toda autoridade. Hoje e sempre, hoje, atualmente e futuramente, nada pode ficar acima do nome de Jesus. Então, não tenha medo de reconhecer o pecado e renunciar o pecado. Dizer não ao pecado. Dizer, a partir de hoje, eu renuncio. Eu reconheço, eu encontro. Isso está causando mal na minha vida. Isso é o espírito do mal. Isso não vem de Deus. Peça o discernimento dos espíritos. Use os dons, os carismas e perceba, muitas vezes, que o mal tem povoado as nossas casas, com palavrões, com desrespeitos, muitas vezes a Deus. Muitos irmãos não querem ler a palavra de Deus, muitos não querem ir à missa, muitos não gostam mais dos padres, da igreja, mas tudo isso é influência dos espíritos do mal, que muitas vezes está influenciando o nosso coração. E nós não podemos aceitar, porque nós somos chamados para a vida eterna. E é isso que Deus quer de nós, que nós possamos resistir, abandonar, não cairmos nas ciladas do demônio. Amém? E aí quando eu perguntei a você, quando eu digo assim, em que área da sua vida os espíritos do mal estão povoando? Você já detectou? Quando eu refleti sobre isso, o Senhor me chamou a me confessar, a buscar o sacramento da confissão, da reconciliação. Quando nós reconhecemos essas áreas da nossa vida, seja na área sexual, não sei. Com tudo isso que nós passamos, muitos se afastaram de Deus. Muitas vezes por causa dessa doença, do medo que gerou, da frieza espiritual. Mas eu digo a você, meu irmão, Jesus, o poder de Deus, a força do Espírito Santo, sempre e sempre estará acima de tudo isso. Nada nunca fugiu do controle de Deus. O nosso Deus, ele é maior do que tudo. E muitas pessoas nesse tempo sofreram doenças psicossomáticas, caíram em depressões, e muitas se afastaram de Deus até mesmo por medo, por decepções. Mas eu digo, voltem, voltem, porque o nome de Jesus está acima de tudo, de todo mal, de potestade, de principado, de tudo que você possa imaginar, porque Ele é o Senhor. Então, eu quero que você diga assim, quando eu quero perguntar a você e você responda, quem é Jesus na sua vida? Eu respondo como Pedro, ele é o Messias, o Filho do Deus vivo. Diga isso para você. Diga que ele é o Messias, o Filho do Deus vivo.
Diga que Ele é o seu Senhor, o seu Salvador. Diga que aceite Ele, aceite o senhorio de Jesus. Aceite Ele como seu Salvador. E renuncie, meu irmão. Você é carismático, que era cheio da unção do Espírito Santo. E hoje, a partir de hoje, encha o seu coração e diga: Jesus é o meu Senhor, é o Messias, é o meu Salvador. O Espírito Santo habita em mim. Eu sou morada, templo do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Louve ao Senhor. Oh, glória. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. É dessa forma que nós vamos estar firmes no Senhor, meus irmãos. É dessa forma que o Senhor nos quer, fortalecidos, firmes nele. E aí, continuando, quando a palavra de Deus vem dizer para nós: cingi os vossos rins com a verdade. Quando pede isso para nós, o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Cingir os rins com a verdade, com a palavra da verdade. E como eu colocava, irmãos, aqui, cingir os rins com a verdade, revestir-se da armadura do cristão, é revestir-se de Cristo. Toda essa oração que São Paulo nos leva a vivenciar, nos leva a nos cristianizar. Cingir os rins com a palavra de Deus, nos revestir com a couraça da justiça, que é o Senhor, aplicar o nosso coração em Deus, na palavra de Deus, nos despojar do homem velho, a renunciar ao homem velho e mergulharmos no amor de Deus, na vontade de Deus, no propósito de Deus. Revestivos da couraça da justiça. É isso que o Senhor quer de nós. E aí depois ele vai dizer para nós, depois de cingir os rins, depois de se revestir da couraça da justiça, o que nós devemos fazer? Embraçar, empunhar, embraçar o escudo da fé. E o escudo da fé, meus irmãos, quem é a nossa fé? Aonde está fundamentada a nossa fé? Em Cristo Jesus. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé em Jesus. Como vai dizer 1 João 5:5. A fé, a nossa vitória, nós vamos vencer todas as tentações do maligno por meio da fé em Jesus Cristo. E aí em João também ele já vai dizer, né? Pais, vocês conhecem, jovens, vós vencestes o maligno. Então, meus irmãos, para dizer que o nome de Jesus é poderoso, e mais nós devemos assumir, nós devemos tomar posse dessa verdade, com convicção, nos revestir a cada dia, a cada momento dessa verdade. E aí, quando nós assim também fizermos, quando a palavra de Deus nos diz, olha, colocai o capacete da salvação. E aí nós podemos refletir. Quem é o capacete da nossa salvação? Quem é a nossa salvação? Não é Jesus? Jesus é a nossa salvação. Romanos 5:5. E a esperança não nos abandona, não nos decepciona, porque Deus derramou em nossos corações o seu amor pelo Espírito Santo que nos foi dado. Jesus é a nossa esperança. Jesus não nos decepciona. Deus derramou o amor dele, derrama. Sempre quando nós pedimos, ele continua derramando o amor dele em nossos corações pelo Espírito Santo. Então Jesus é a nossa esperança. E essa esperança deve estar sempre na nossa cabeça. A nossa cabeça deve estar sempre o nome de Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. É esse nome que tem o poder para destruir fortalezas. É este nome que tem poder para destruir todo raciocínio de presunção. E eu digo a você e repito, muitos não acreditam no demônio. Mas eu digo a você, meu irmão, nós sabemos que ele existe sim. Mas ele não tem nenhum poder contra os filhos de Deus. Ele não tem nenhum poder contra aqueles que trazem na cabeça, trazem no coração o nome de Jesus. Porque ele é a nossa esperança. E ele morreu e ressuscitou e está vivo. E aí é onde entra essa próxima quando diz para nós, empunhai a espada do Espírito, que é vossa palavra. O Senhor está vivo. E também a armadura do cristão, não posso esquecer que vai falar para nós, calçai as sandálias da prontidão, para anunciar o evangelho da paz.
E calçar as sandálias da prontidão para anunciar o evangelho da paz é, sem temor, proclamar que o Senhor ressuscitou, que Ele está vivo, que Ele reina. Não tenhamos medo, porque essa é a verdade de Deus. Por isso, empunhai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Meus irmãos, como eu disse a vocês, muitos não leem a palavra de Deus. Gostam até de escutar, mas não leem. Muitas vezes por medo, porque sabem que a palavra de Deus ela tem poder para transformar. Ela tem poder para perdoar pecados, ela tem poder para transformar, ela tem poder para nos converter, para nos transformar, para nos fazer sair de uma vida de treva para uma vida de luz, porque a palavra de Deus é poderosa. Hebreus capítulo 1, versículo 3 vai dizer que Deus sustenta o mundo pelo poder da palavra. E a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada, ao ponto de dividir alma e corpo, conjunturas, medula, pensamentos. Vejam quanto é poderosa a palavra de Deus, meus irmãos. Então empunhai a espada da palavra. E assim, irmãos, dessa forma, nós, buscando nos revestir da palavra de Deus, nós vamos nos posicionar. Nós vamos ser pessoas, poderemos ser cristãos resistentes, firmes. Nós vamos poder reagir contra todo o mal que se levantar contra a nossa casa, contra a nossa família, contra a igreja, contra as pessoas que nós amamos, contra o nosso grupo de oração. Nós vamos, Senhor, sim, reagir contra tudo aquilo que se levanta para querer arrancar as almas do coração de Deus, porque nós vamos levar almas para Deus. Sim ou não? Amém, glória a Deus. É isso que o Senhor nos chama. O Senhor nos quer dessa forma, irmãos, com os olhos fixos nele, levando almas para ele, revestidos da armadura do cristão. Portanto, revestivos, ponde-vos de pé, cingei, irmãos, os rins, fortalecei-vos no Senhor, na sua palavra, no seu nome. Veja, meus irmãos, os heróis, muitas vezes eles também usam armaduras. Quantos heróis você conhece que usam armaduras? E muitas vezes esses heróis, eles também buscam o poder que há nas armaduras que eles usam. Sim ou não? Por exemplo, o Homem de Ferro. Muitas vezes ele entra no seu escritório, no seu laboratório, para vestir a sua armadura toda equipada, que tem todo o poder para fazer ele vencer os inimigos. Mas nós, cristãos, nós nos revestimos da armadura de Cristo, porque todo o nosso poder, toda a nossa força provém de Deus, provém do Senhor. Não é verdade? E é isso que o Senhor nos chama, a nos revestir da sua força e do seu poder. E já finalizando, meus irmãos, aonde nós podemos, em especial, nos revestir da armadura de Deus? Veja, em qualquer lugar você pode orar. São Paulo diz, orai em todo tempo no Espírito. E nós carismáticos, por excelência, nós oramos no Espírito Santo. Nós oramos no Espírito que habita em nós, mas também Deus nos deu o dom e nos dá o dom de línguas a muitos de nós. Oremos no Espírito, para que nós possamos também orar por todos os irmãos com palavras em vernáculo, mas também em línguas no Espírito. Pedindo por nossos irmãos, pedindo uns pelos outros, porque quando São Paulo diz, orai por mim, São Paulo está dizendo, combatam comigo. É um combate espiritual, irmãos, que o Senhor nos chama a viver a cada dia de nossa vida. Então, em qualquer lugar nós podemos orar uns pelos outros, fazer as nossas orações, sim. Mas há um lugar em especial, irmãos, aonde nós poderemos ficar repletos da armadura de Deus, aonde concretamente nós somos fortalecidos pela armadura de Deus e saímos desse lugar revestidos completamente da armadura de Deus. E esse lugar é a Santa Missa. Então, depois desse momento em que ouvimos, em que recebemos essa palavra, essa armadura do cristão, que você possa nesse momento, se você puder, até segurar a sua palavra, você que está em casa, segure a sua Bíblia neste momento e deseje que esta palavra que foi proclamada seja uma verdade na sua vida. Que você possa, fechando os seus olhos, segurar a palavra do Senhor,
ouvir essa palavra, que foi proclamada, você deixe germinar no seu coração. Deixe brotar no seu coração essa semente de vida, que é a palavra semeada. Como foi proclamado, é a palavra que nos reveste, a armadura do cristão. E nós precisamos estar constantemente revestidos dessa armadura. Precisamos pedir ao Senhor que a sua palavra encha o nosso coração